E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou sargento formado pela ESA em 2018. Sou também professor de Geografia, formado em Geografia. E estou criando esse canal aí para ajudar vocês na preparação para concursos militares. Seja o camarada que quiser fazer a ESA ou se queira fazer a SpaceX. Bom, hoje a gente vai fazer um simulado de questões comentadas aí sobre vegetação e domínios morfoclimáticos. Espero que seja de grande ajuda aí na preparação para o concurso de vocês, certo? Então, sem muita enrolação, eu vou dar as regras aqui de como é que vai funcionar o vídeo e a gente já vai atacar as questões, direto ao ponto, beleza? Então, vamos lá. Como estudar por questões comentadas? Primeiramente, pessoal, o que vocês vão fazer? Pausar o vídeo e responder a questão. Depois você vai prosseguir o vídeo e verificar se acertou. Se acertou, prossiga. Se errou, anote o erro no caderno de erros e revise pelo menos aí uma vez por semana. Beleza? Então vamos lá. Sem muita enrolação, primeira questão. Uma família resolve viajar pelo Nordeste, fotografando a diversidade de sua paisagem natural. Saindo de Barreiras, na Bahia, a família viajou por 4 dias, parando em alguns pontos destacados no mapa ao lado. 3 das fotos realizadas registraram paisagens muito características, que podem ser representadas pelas famosas ilustrações aí de Percival abaixo. Bom, pessoal, o que a gente vai ter aqui? Vai ter o mapa da região Nordeste e a gente já pode de cara já dividir as sub-regiões do Nordeste, questão de vegetação. Temos aqui a Zona da Mata Nordestina. Entre a Zona da Mata e o sertão, vamos ter o que a gente chama de agreste, certo? Vamos ter o sertão propriamente dito, e aqui vai ser o meio norte, certo? Vamos lá. Alternativa A. Aqui a gente pode ver uma região de manguezal, com certeza característica de uma região da Zona da Mata, uma região mais próxima ao litoral. Na alternativa B, a gente pode perceber aqui a caatinga propriamente dito, o sertão propriamente dito, né? Com a presença de cactos. E a alternativa C, aqui a gente já tem uma estrutura arbórea um pouco maior, né? O babaçu, a carnaúba, são espécies típicas dessa região, que é também chamada Mata dos Cocais. Com certeza isso aqui caracteriza o meio norte. Vamos lá, considerando as características naturais do Nordeste brasileiro, pode-se afirmar que as fotos representadas pelas imagens A, B e C foram tiradas respectivamente, certo? Respectivamente, nos seguintes trechos da viagem. 4 a 5, opção A, poderia, né? Está seguindo pelo litoral, poderia ser. 1 a 2, 1 a 2, com certeza não, né? Aqui a gente já tem um erro já, porque aqui, basicamente, é uma região já sertão e chegando já quase no meio norte. Não vai ter característica aí da Zona da Mata. Então, B tá fora. 5 a 1, uma região mais litorânea, indo para a região mais ao interior da Bahia. Eu até poderia dizer isso, né? Porque aqui está numa região próxima ao litoral. A não ser que a questão já informe que é um pouco mais ao interior. Eu acredito que não, mas a gente dá para encarar. Dá para aceitar por enquanto. 2 a 3, com certeza não, pessoal. Aqui do meio norte até o sertão propriamente dito não vai ter nada dessa configuração aqui. Então, sai fora também, opção D. 5 a 1, pode ser também, ó. Tem chances aqui nas duas. B, vamos lá. Sertão propriamente dito. 3 a 4, com certeza. 3 a 4, sertão, indo em direção ao litoral. Vamos ver, vamos continuar vendo essa questão aqui. Questão do meio norte. 2 a 3. 2 a 3. Perfeito. Meio norte.
joga para cá, na região do sertão. Esse é o nosso gabarito. Por que não poderia ser as outras opções? 2 a 3 para questão do litoral, tá fora também. 4 a 5 litoral, não vai ter nada de característica do sertão aqui, então tá fora também. Gabarito letra A, certo? Vamos para a próxima. Vamos lá, pausa o vídeo, faz a questão, depois que você fizer, a gente dá uma conferida. Vamos lá. SpaceX 2020. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Estende-se por mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e por diversos países sul-americanos. Sobre esse bioma, é correto afirmar que, primeiro, então vai falar sobre a Amazônia, certo? Já deu de cara aqui que é uma floresta tropical. Vamos lá. 1. No Brasil, a floresta ocupa áreas de 9 estados da Federação: Acre, Amazônia, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Roraima e Tocantins. Praticamente certo. Agora, Amazônia no Mato Grosso do Sul? Com certeza não. Então, falso. A variação topográfica é responsável pela existência de 3 estratos de vegetação da mata: de igapó, de várzea e de terra firme. Verdadeiro. Por quê, pessoal? Igapó, o que seria? Seria áreas que estão praticamente sempre inundadas, né, próximas aos rios. De várzea seriam áreas que se inundam em períodos de cheia. E de terra firme é a parte da floresta que nunca inunda, praticamente. Então, verdadeiro. Tem esses 3 estratos de vegetação na floresta amazônica. 3. A exuberância da vida vegetal da Amazônia reflete a alta fertilidade dos solos, em geral de textura argilosa e com elevado teor de matéria orgânica. Então, pessoal, essa questão ela é muito tendenciosa, ela parece muito certa. Porém, a gente tem que lembrar que a Amazônia não tem uma alta fertilidade dos solos. O que acontece? Por que a gente tem uma grande biodiversidade na Amazônia? É por causa da matéria orgânica que está presente na superfície do solo. Mas o solo em si da Amazônia, do ponto de vista orgânico, não é um solo muito fértil. Então, a questão erra nesse sentido aqui. Então, a questão falsa. Porque fala que é elevada matéria orgânica no solo. E não é verdade. Trata-se de uma floresta latifoliada, ok. Perene, ok. E higrófila, que abriga também enclaves de Campos, Cerrado e até mesmo de Caatinga, verdadeiro. A floresta amazônica, ela tem essa característica. É como se juntasse todos os biomas do Brasil em um lugar só. Então ela tem várias áreas de transição. Ela junta vários outros biomas nela mesma. Então você pode dizer assim que vai ter lugares na Amazônia que vai ter alguma característica de Caatinga, ou até mesmo de Cerrado e de Campos. Isso aí é totalmente verdadeiro. Latifoliada, com certeza. Folhas grandes, largas. Perene, ela nunca cai. E higrófila, com certeza também. Então a gente tem a opção 2 e 4, certo? Opção letra D. 3. SpaceX 2019. Segundo o geógrafo Aziz Absaber, existem grandes extensões no território brasileiro em que vários elementos naturais, clima, vegetação, relevo, hidrografia e solo, interagem de forma singular, caracterizando uma unidade paisagística. São os chamados domínios morfoclimáticos. Ok, é o Aziz Absaber que fala sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Entre eles ocorrem as faixas de transição. Sobre os domínios morfoclimáticos e as faixas de transição, considere as seguintes afirmações. 1. A exuberância da floresta amazônica contrasta com a pobreza de grande parte dos seus solos, geralmente ácidos, intemperizados
e de baixa fertilidade. Ok, verdadeiro, que a gente falou do último, na última questão. Tipicamente associados à campanha gaúcha, os campos apresentam um relevo com suaves ondulações, cobertas principalmente por gramíneas. Neste domínio, há um preocupante processo de desertificação, advindo de anomalias climáticas observadas nas últimas décadas. Pessoal, cuidado com essa afirmação 2 aqui. Vamos lá, campanha gaúcha e campos. Perfeito. Relevo com suaves ondulações, cobertas por gramíneas. Perfeito. Agora, há um preocupante processo de desertificação? Aí não, pessoal. O que está acontecendo nos campos é um grande processo de arenização, certo? Não confunda com desertificação. Você pode falar que desertificação está acontecendo na Caatinga, certo? No semiárido, no sertão, e não nos campos. Então, nos campos, a gente tem o processo de arenização. Só cuidado aí com essa palavra, certo? Então, falso. O cerrado adaptado à alternância do clima tropical ocupa mais de 3 milhões de quilômetros quadrados e apresenta solos pobres. É uma formação tipicamente latifoliada que, dentre outras características, perde a folha durante o período de seca. Pessoal, temos um problema aqui nessa afirmação. Sobre o seguinte, clima tropical no cerrado? Ok, tá certo. É uma formação tipicamente de folhas grandes? Não. Não é. E perde as folhas durante o período de seca? Isso sim. Né? Folhas caducifólias ou decíduas. Isso é verdade. Agora, outra coisa. Solos pobres. O solo do cerrado, em geral, ele não é muito pobre. Mas ele é ácido. Se vocês querem uma definição ou uma palavra para vocês memorizarem sobre os solos do cerrado, é solo ácido. A acidez do solo é muito grande. Tanto é que no cerrado e no centro-oeste do Brasil é onde existe muito processo da calagem, que é justamente para corrigir o pH, a acidez do solo. Beleza? Então essa questão também fora, falsa. A mata dos cocais é uma faixa de transição situada entre os domínios da floresta amazônica, do cerrado e da caatinga. Predominam as palmeiras, com destaque ao babaçu e a carnaúba e o buriti. Perfeito, pessoal. Correta, número 4. Tá certa. O Mato dos Cocais é sim uma faixa de transição situada entre a Amazônia e o Cerrado e a Caatinga. Foi o que a gente viu na primeira questão ali. Então, 1 e 4. Letra C, Charlie. ESA 2021. Marcado por diferentes características físicas, o Nordeste brasileiro é comumente dividido em 4 sub-regiões. Olha aí, Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Das características abaixo, a única que não se encontra diretamente relacionada às peculiaridades da Zona da Mata nordestina é presença de latifúndios, clima tropical úmido, solo de massapê, vegetação de caatinga e planícies e tabuleiros oceânicos. Vamos lá, pessoal, vamos pensar um pouquinho aqui. Zona da Mata Nordestina é a região próxima ao litoral, certo? Tem presença de latifúndio? Sim. E teve, lembrando aí das aulas de História do Brasil, onde que teve os engenhos de açúcar? Foram predominantemente no litoral nordestino. Então, sim, latifúndios é uma característica aí da Zona da Mata. Clima tropical úmido, com certeza. Está entre os tópicos e é bastante úmido por causa do litoral. Solo de massapê? Perfeito. Se vocês querem gravar uma palavra, o nome de um tipo de solo que caracteriza o litoral do Nordeste, é o solo de massapê. É ele que propiciou aí a fertilidade e o tanto de plantio que teve de cana-de-açúcar no início da colonização do Brasil. Vegetação de caatinga.
Tá aí, a gente achou o erro, pessoal. Não tem vegetação de caatinga na zona da mata. Vai ter no sertão propriamente dito, mais para o interior do Nordeste. Planícies e tabuleiros oceânicos, com certeza também é uma característica da zona da mata nordestina. Certo? Questão fácil, hein? Vamos embora. ESA 2020 é uma faixa de transição que se constitui de unidade paisagística, nas quais mesclam vegetação da região Nordeste e Norte, respectivamente. O texto se refere a o quê? Vamos lá, pessoal. A gente já viu essa questão antes. Faixa de transição que mescla o Nordeste e o Norte. O que a gente, no desenho aqui da nossa região Norte, bem esquemático, né? O que a gente vai ter aqui? Aqui a gente vai ter o Norte e aqui a gente vai ter o Nordeste. O que vai ter entre a floresta amazônica e o sertão? Uma faixa de transição chamada qual? Manguezal? Não. Que é característica do litoral. Pradaria? Também não. Que é característica do cerrado. Mata dos Cocais é a nossa resposta, certo? É aqui fica a Mata dos Cocais. Babaçu, Carnaúba, Buriti, é isso que vocês têm que lembrar. Restinga também não, e Pantanal muito menos. 6. Esfesex 2023, certo? Não confundam a Espesex com P e a Esfesex com F. A Esfesex com F é o quadro complementar de oficiais, né? Para se tornar oficial do Exército, quem aí já tem um curso superior, certo? Como administração, direito, essas coisas. Vamos lá. A drenagem superficial é composta por duas nervuras hidrográficas, apenas totalmente integradas durante a estação chuvosa. Na estação seca, o lençol de água subterrâneo alimenta permanentemente a correnteza, independentemente das estações. Daí a perenidade dos grandes, médios e pequenos rios da região. Beleza, pessoal? Então, o que a gente vai falar sobre isso? O texto apresenta características da rede hidrográfica presente no domínio amazônico, das pradarias, dos mares de morros, do cerrado ou das caatingas. Vamos lá, vamos ler de novo ali. A drenagem superficial é composta por duas nervuras hidrográficas apenas totalmente integradas durante a estação chuvosa. Na estação seca, o lençol de água subterrânea alimenta permanentemente a correnteza, independentemente das estações. Daí a perenidade dos grandes e médios e pequenos rios da região. O que a gente vai ter aqui? Das caatingas, correto? Então vamos lá. O próximo. Esfesex 2022. Considere o mapa e os textos para responder à questão. Brasil, domínios morfoclimáticos. Temos aqui Amazônia, domínio amazônico, Caatinga, mares de morros, os campos e o cerrado. Perfeito? Vamos lá, as afirmações. Este domínio tem mostrado ser o meio físico, ecológico e paisagístico mais complexo e difícil em relação às ações antrópicas, ou seja, às ações humanas. É uma área sujeita aos mais fortes processos de erosão e de movimentos coletivos de solo. Opa! Erosão e movimento coletivo de solo já acende uma luzinha na cabeça de vocês aí. Provavelmente está falando dos mares de morro da região do litoral ali do Sudeste. Área de mamelonização extensiva. Com certeza, pessoal. Viu essa palavra aqui, ó, mamelonização? Tá falando dos mares de morro. Tá? O que é a mamelonização? Porra, palavra difícil. É um processo geológico, né, que vai fazer com que vai formar estruturas do relevo de forma arredondada,
certo? Como aí colinas e pequenos montes. Então, característica, sim, extremamente perceptível nos mares de morros. Beleza? Então, é o 4. Este domínio, com aproximadamente 400 mil km², é sujeito a climas subtropicais. Opa, subtropical. Falou em subtropical no Brasil, a primeira coisa que você tem que pensar já é aqui, ó, região sul, aos campos. Traça aqui mais ou menos entre metade do Paraná, né? Paraná em si, né? Paraná para baixo, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já é a região subtropical do Brasil. É sujeito a climas subtropicais úmidos, bastante chuva, de planaltos e com invernos relativamente brandos. O domínio comporta as paisagens menos tropicais do país, ainda que a pedração dos solos não tenha sido muito grande na maior parte dos planaltos. É digno de nota que restem apenas 15 a 20% da biomassa original desse domínio, certo? Então, com certeza, é o 5. Então, 4 e 5. Letra... Isso aqui é a questão 7, letra E, 4 e 5. Certo, pessoal? E qual é o domínio morfoclimático aqui? Se eu não me engano, antes eu tinha falado campos. Então, esquece aí, pessoal. Última forma, né? Como a gente diz no exército. Aqui é a mata de araucárias, certo? Araucárias. Caracterizada pelos pinheiros, né? Então, característica da região subtropical. Vamos lá. 8. Caracterizado por uma vegetação composta por gramíneas, plantas rasteiras e algumas árvores e arbustos, é um bioma que abrange 2,7% do território nacional. Embora tenha formações florestais, elas não são dominantes. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, é um bioma com menor representatividade no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, contando apenas com 3,3% da sua área de proteção integral e uso sustentável. Nas últimas décadas, tem sofrido crescente redução de suas condições originais, cujos fatores responsáveis são a risicultura, pecuária e expansão da silvicultura pela indústria de papel e celulose. Embora tenha uma biodiversidade específica, o reconhecimento como bioma é recente, somente em 2004. Bom, pessoal, dito isso, qual bioma é esse? E por que é o Pampa? Já vou dar essa resposta para vocês. Aqui que eu marquei risicultura. Onde que mais tem risicultura no Brasil, que é a produção de arroz, é nos estados do sul do Brasil. É onde fica localizado o Pampa. Por quê? Justamente por causa do clima. O clima subtropical, um clima mais ameno, um clima mais brando, um clima mais frio, propicia aí a risicultura. Sem falar também no regime de chuvas mais acentuado, né, ao longo do ano, com mais chuvas mais vezes ao longo do ano, do que, por exemplo, um tropical clássico, certo? Então, falou em risicultura, já pode pensar já a região sul, certo? E com certeza na região sul também tem bastante eucalipto e pecuária, certo? De gado de corte. Uma pecuária mais extensiva. Vamos lá, 9. Analise as assertivas abaixo e assinale a que melhor descreve uma das características do domínio mares de morros. Então vamos lá, pessoal. Sobre os mares de morros. A paisagem dos mares de morros reflete processos morfoclimáticos tropicais úmidos. Ok. E possui relevo de forte expressão areolar, ou seja, arredondados. Ok. Predominando em regiões de planaltos cristalinos do sudeste brasileiro. Perfeito. Certo? Lembrando aí que o sudeste brasileiro é caracterizado realmente pela estrutura geológica de planaltos cristalinos, né? Tanto é que é por causa dos planaltos cristalinos
que onde mais tinha lá, na época da colonização, as minas de ouro em Minas Gerais, que se dão em planaltos cristalinos, né? Então, perfeito, a opção A é o nosso gabarito. Vamos analisar as outras aqui e o erro delas. O domínio dos mares de morros é caracterizado por uma vegetação típica de clima semiárido. Ih, corta. Nem precisa, né, pessoal? Já pode parar por aí. Solos rasos e baixa decomposição rochosa predominante no sertão nordestino. Sai fora. Mares de morros apresentam uma planície uniforme? Planície uniforme no mares de morros? Com certeza não. Associada a processos glaciais? Pior ainda. Baixa amplitude altimétrica? Não. Sul do Brasil? Também não. Cheio de erro essa questão C aí. Essa alternativa C, cheia de erro. D. O domínio dos mares de morros abrange extensas áreas de planícies litorâneas com um relevo plano e influência direta de processos climáticos subtropicais? Errado. Não é planície, muito menos litorânea, e não é subtropical, certo? A mamelonização topográfica no domínio dos mares de morros é restrita a pequenas áreas do norte do Brasil e associada a climas equatoriais? Com certeza não. Não é restrita ao norte do Brasil, muito menos associada a climas equatoriais, né, propriamente ditos, né, como da floresta amazônica. Certo? Gabarito letra A. Alfa. 10. SpaceX considera as seguintes afirmativas sobre os impactos ambientais em 3 grandes domínios morfoclimáticos brasileiros. Possui uma formação vegetal muito densa, com grande biodiversidade. Opa, então já pensa aí, Amazônia ou Mata Atlântica. Possui o maior número de espécies ameaçadas do Brasil, devido, entre outros, à exploração madeireira, às monoculturas de exportação e à expansão urbana. Espera aí, expansão urbana? Isso aqui já está me cheirando a Mata Atlântica. Devido ao intenso desmatamento de suas encostas, são intensos os processos erosivos e frequentes os deslizamentos de terra desse domínio morfoclimático. Pessoal, falou em expansão urbana, você já pensa na região sudeste. Associou a região sudeste a uma grande biodiversidade, é a Mata Atlântica. Falou de encostas, certo? Ou seja, dos morros, deslizamento de terra, é Mata Atlântica. Só lembrar aí na televisão várias vezes notícias sobre deslizamento das encostas, Petrópolis, Teresópolis e todos esses lugares ali que tem a característica aí desse bioma. Então, Mata Atlântica. Então, Amazônica? Não é. Certo? Mares de morros? Pode ser. Pode ser Mata Atlântica ou pode ser mares de morros. Certo? Porque a gente está falando aqui dos domínios morfoclimáticos. Se tratando dos domínios morfoclimáticos, a gente tem que separar o que é domínio morfoclimático e o que é os biomas brasileiros, né? Amazônico não é, tá fora. Então, por enquanto, esses dois aqui estão certos. Se a gente pegar por domínios morfoclimáticos, seriam os mares de morros, beleza? Mas vamos analisar aí o que a questão quer nas outras opções. Nas bordas desse domínio, caracterizado pelo relevo de planícies, depressões e baixos planaltos, localiza-se a maior parte do chamado Arco do Desmatamento. Opa! Arco do Desmatamento. Falou em Arco do Desmatamento, já tem que vir para tua cabeça a Amazônia, de cara. Que é onde a fronteira agrícola chegou mais perto e por onde ela está avançando. Uma área cujas atividades econômicas ligadas à extração madeireira, abertura de novas áreas para agricultura e pecuária, vem acarretando intenso processo de queimada, desflorestamento e intensificação dos processos erosivos. A Amazônia, com certeza, pessoal. Então, já temos aqui a nossa resposta, Amazônia, porque Cerrado não vai ser. Certo? Vamos lá.
Esse domínio tem sofrido o maior dos impactos ambientais no contexto brasileiro, com a expansão da monocultura canavieira e da soja. Embora tenha sido declarado como um dos principais hotspots brasileiros, 57% da sua área original já estão desmatados. E se o ritmo de desmatamento de sua vegetação não diminuir até 2030, essa formação poderá ter desaparecido. Pessoal, expansão da soja, expansão da cana-de-açúcar. Onde mais está ocorrendo a expansão da soja? Hoje em dia, é a região do centro-oeste brasileiro, consequentemente, uma região do Cerrado, certo? Confirmando aí nossa opção C como nossa resposta. A Amazônia com certeza não ia ser, pessoal, dava para eliminar por aqui. Então, com certeza, é a opção C. Provavelmente vocês iam ficar na dúvida mais entre Mata Atlântica e Mares de Morros, porque praticamente Mata Atlântica é o bioma, Mares de Morros é a classificação do domínio morfoclimático lá que o geógrafo Aziz Absaber determinou. Então, falou domínio morfoclimático, pensa em Mares de Morros. Falou biomas, ecossistemas, aí você pensa na Mata Atlântica, certo? 11. A mata subtropical ou floresta estacional decidual é considerada um prolongamento das florestas da bacia do Rio Paraná e ocupa cerca de 16% do território do estado catarinense. Sua vegetação é decídua, ou seja, perde as folhas durante o inverno, durante parte do ano, né? Não necessariamente só no inverno, mas durante parte do ano. Característica que apresenta folhagem latifoliada durante todo o ano. Ou melhor, desculpa aí, pessoal. Aqui está marcado, mas isso aqui é uma alternativa para a gente escolher. Tá? Foi erro de digitação e peço desculpas. Vamos lá. Sua vegetação é decídua, característica que, como eu disse, o que é a característica decídua? As folhas caem durante parte do ano. Apresenta folhagem latifoliada durante todo o ano? Não. Latifoliada é folhas grandes e largas. Então não é. Certo? Apresenta folhagem em forma de agulhas? Isso é característica de uma vegetação caducifólia. Melhor, desculpa, acicofoliada, certo? Decídua e caducifólia, podem anotar aí, é a mesma coisa. Decídua ou caducifólia. Caducifólia que caducam, que caem. Agora, formas de agulha são acicofoliadas. Acicofoliadas. Nunca perde sua folhagem? Também não. É justamente o contrário. A folhagem permanece exuberante todo ano? Também não. Não é isso que a gente quer. Perde suas folhas principalmente nas estações secas. É isso aí, pessoal. Perde principalmente nas estações secas, durante parte do ano. Essa é a resposta. Quais os biomas brasileiros que possuem áreas compartilhadas com outros países da América do Sul? Ok, biomas brasileiros que possuem áreas compartilhadas com outros países. Cerrado e Caatinga. Caatinga não compartilha, então tá fora. Amazônia e Pantanal? Com certeza. Né? A gente tem aí que a Amazônia ela pega em outros países também, né, como Colômbia, Venezuela, então com certeza parte da Bolívia, norte da Bolívia, então com certeza. E Pantanal, com certeza, porque pega parte dali do Paraguai, né, o famoso Chaco paraguaio. Pampas e Mata Atlântica não, né? Sudeste brasileiro, então cai fora. Caatinga, a gente disse que não. Cerrado, não. Pantanal e Pampas, estava certo Pantanal, Pampas está errado. Então, a gente tem aí a opção, certo? 12B. Amazônia e Pantanal. Certo? Bom, pessoal, só um adendo aqui. Pode ser que talvez essa questão fosse anulada. Tendo em vista aí que talvez os Pampas, eles também participam aí de... tem incidências em partes do Uruguai, né?
Pampas aí bem característico da região do Rio Grande do Sul. Mas lembrando aí que tem o Uruguai, logo abaixo do Rio Grande do Sul, que compartilha de bastantes semelhanças aí com os pampas do Rio Grandenses, né? Sul-Rio Grandenses. Então, caberia talvez um processo de anulação dessa questão aí. Mas, com certeza, a resposta mais correta seria, na minha visão, Amazônia e Pantanal. 13. O conceito de domínios morfoclimáticos no Brasil foi desenvolvido pelo geógrafo Aziz Absaber e leva em consideração aspectos como relevo, clima, vegetação, hidrografia e solos. Com base nessa abordagem, analisa as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. O domínio amazônico é caracterizado por clima equatorial úmido? Ok. Presença de florestas densas? Ok. E solos predominantemente pobres em nutrientes? Ok, verdadeiro. 2. O domínio dos mares de morros correspondente às áreas de Mata Atlântica. O domínio dos mares de morros corresponde às áreas de Mata Atlântica e apresenta relevo bastante plano com extensos campos abertos. Então, o erro está aqui em dizer que tem extensos campos abertos, né, pessoal? E a gente sabe que isso aí não é verdade. Então, falso. O domínio do cerrado é marcado por vegetação adaptada ao fogo, solos ácidos, com certeza, e clima tropical sazonal, com estações bem definidas de seca e de chuva. Isso com certeza é característica do cerrado. O cerrado tem estações bem chuvosas ali no verão e um inverno que tende a ser bem mais seco. Então, estações bem definidas, solos ácidos e uma adaptação ao fogo maior do que outros biomas, certo? Isso é verdadeiro. 4. O domínio da caatinga abrange áreas de clima semiárido, ok, com vegetação xerófila, certo, adaptada a ambientes secos, adaptada às escassez, exatamente, de águas e solos e com baixa capacidade e solos com baixa capacidade de retenção hídrica. Bom, pessoal, temos que analisar também que está certo, né? Semiárido, vegetação xerófila e bastante adaptação à escassez de água. Então, certo, estamos tendo questões aí como certas, questões 1, 3 e 4, né? Opção B, 1, 3 e 4. Vamos para a próxima questão. Então, a caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e possui características únicas, que a tornam altamente vulnerável às mudanças climáticas e à ação antrópica. Sobre a caatinga, analisa as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. A vegetação da caatinga é composta predominantemente por plantas xerófitas, certo? Ou xerófilas, ok? Adaptadas a condições de baixa disponibilidade de água e altas temperaturas. Perfeito, correto. A biodiversidade da caatinga é considerada baixa em relação aos outros biomas brasileiros, mas o bioma abriga várias espécies endêmicas. Então vamos lá, pessoal, vamos analisar aqui essa afirmação. Para mim, a biodiversidade da caatinga é considerada baixa. A biodiversidade da caatinga não pode ser considerada baixa, certo? Ela tem uma alta biodiversidade, mas abriga várias espécies endêmicas, certo? Mas o erro está aqui, considerada baixa. 3. A caatinga possui clima semiárido, ok? Com precipitação média anual irregular, sim, é irregular, e é concentrada em poucos meses do ano, perfeito. Devido à alta fertilidade dos solos da caatinga, a sua exploração agrícola pode ser realizada sem grandes impactos ambientais. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso essa afirmação? Falso, né? A alta fertilidade dos solos da caatingas, os solos não são muito férteis. Eles são ricos do ponto de vista mineral, mas do ponto de vista da matéria orgânica e da fertilidade não são solos tão férteis.
com exceção em alguns pontos aí que possam ser feitos processos aí de irrigação, e aí os solos podem se tornar um pouco mais férteis. Sua exploração agrícola pode ser realizada sem grandes impactos? Com certeza não. Para explorar de forma agrícola o Nordeste, principalmente a região da Caatinga, é necessário aí grandes impactos ambientais, como por exemplo aí a transposição do Rio São Francisco, que é para justamente irrigar essas regiões. Então, com certeza, ajudaria na exploração agrícola, mas acarretaria em grandes impactos ambientais. Então, é falso. Então, 1 e 3, temos aqui opção alternativa D. Delta. Vamos lá, pessoal. 15. A Amazônia é reconhecida como a maior floresta tropical do mundo. Ok. Desempenha um papel fundamental no equilíbrio climático e na manutenção da biodiversidade. Considerando suas características físicas e ecológicas e socioeconômicas, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Apesar de ser rica em biodiversidade, a Amazônia possui solos predominantemente pobres, ok, em nutrientes, perfeito, sendo a fertilidade do ecossistema mantida pela rápida ciclagem da matéria orgânica. Perfeito, pessoal, isso aí é verdade. Solo da Amazônia geralmente é um pouco mais pobre em nutriente. Mas por que a Amazônia tem tanta biodiversidade? Por causa da matéria orgânica que está na superfície, chamado humus, que fica se renovando, que ajuda na ciclagem da fertilidade da floresta. Beleza? O desmatamento da Amazônia está diretamente associado ao chamado ponto de não retorno, em que partes da floresta poderiam se transformar em savanas devido à perda da umidade e à alteração do regime de chuvas. Perfeito, pessoal. O desmatamento da Amazônia vai acarretar em várias coisas, principalmente na savanização, né, a perda da umidade e a alteração do regime de chuvas, justamente por ter desmatado diversas áreas. A bacia hidrográfica da Amazônica é a maior do mundo em volume de água e abrange áreas de países vizinhos, como Colômbia e Bolívia. Isso aí é perfeito, pessoal. Tanto a floresta amazônica na parte vegetal, como na parte hidrográfica, nós compartilhamos a bacia hidrográfica da Amazônia com outros países, certo? Então, é verdadeiro. A exploração econômica da Amazônia é amplamente sustentável, com práticas de manejo florestal e agropecuária que preservam o bioma e reduzem impactos ambientais. Isso aqui, pessoal, claramente falso, chega até a ser piada, porque a gente sabe aí que não é amplamente sustentável nada, não é? Com práticas de manejo florestal e agropecuária que preservam o bioma? Com certeza não. Tanto é que tem ação de madeireiros ilegais, tem diversos problemas aí, porque é uma área muito grande. Então, falso. Então, nós temos as opções corretas 1, 2 e 3, certo? 1, 2, 3. Alternativa B, certo? Erro na 4, erro na 4, erro na 3. Então, fechou, pessoal? Bravo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Prossigam aí nos estudos. Revisem e anotem os erros de vocês, certo? Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like para apoiar o canal. Lembrando que esse é o meu primeiro vídeo, então espero ter um feedback positivo aí de vocês. Agradeço por tudo e tamo junto e até a próxima.